lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Esta epístola surgiu logo após o apóstolo Paulo, movido por uma grande preocupação e cuidado pelos irmãos tessalonicenses, ter-lhes enviado então o seu filho na fé, Timóteo, para confortá-los e exortá-los a perseverarem na fé. Esta então foi escrita como resposta de Paulo ao relatório desta viagem que Timóteo então havia sido comissionado a fazer. Apesar de alguns problemas advindos da natureza pecaminosa, que em alguns tessalonicenses estava bem vívida ainda, o apóstolo fala-lhes de modo terno e evidencia um cuidado não menos que paterno. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Esta frase inicial, na verdade, fica evidente aqui que o apóstolo Paulo os tem como uma verdadeira igreja, pois está firmada em Deus, não em uma divindade qualquer, um Deus qualquer, mas no Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Deus vivo e verdadeiro. Depois ele prossegue no verso 2 e 3, mostrando exatamente as características que aquela igreja tinha, virtudes que o próprio Deus havia dado, passado através da pregação do Evangelho àquela igreja, e por isso ele deveria se alegrar e constantemente ele sempre, como ele diz, dava graças a Deus pela existência daquela igreja. Vemos aqui 3 dons ou 3 virtudes dadas pelo verdadeiro Deus que confere aos Tessalonicenses o título de igreja verdadeira. São eles os dons ou as virtudes: a fé, o amor e a esperança. Primeiro ele diz, verso 3, lembrando-nos sem cessar da vossa ou da obra da vossa fé. A verdadeira igreja tem sua obra ou suas obras provenientes da fé, ou invertendo, tem uma fé que produz obras. Como bem disse Tiago, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está lá em Tiago, capítulo 2, versos 17 e 18. O autor da carta aos Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Não agrada a Deus a sua obra sem fé, por mais nobres que essas pareçam. Também será impossível você agradar a Deus com uma fé sem obras, por mais coerente e bíblica que seja a sua confissão de fé. Se você não materializar esta fé em obras, isso também não vai agradar a Deus. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então ele prossegue, ainda no verso 3, do vosso trabalho de amor. A verdadeira igreja faz seu trabalho motivado pelo amor. O Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 2 ao verso 4, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência,
e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mesmo cheia de virtude, o Senhor ameaça tirar-lhe o castiçal, o Espírito Santo, exatamente por terem abandonado o trabalho de amor. O verdadeiro cristão não opera pelo medo, pela inveja, pela ganância, pela soberba, mas sim pelo amor. Depois Paulo diz, ainda no verso 3, encerrando então esse verso: e da vossa firmeza de esperança. A verdadeira igreja tem também a sua perseverança alimentada pela esperança. Essa esperança que persevera é exatamente uma combinação da fé e do amor. O autor aos Hebreus escreve: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Paulo, se referindo ao amor, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está isso escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 7. Foi exatamente essa firmeza de esperança, uma combinação de fé e amor, que envolveu Maria Madalena e fez com que ela permanecesse diante do túmulo de Jesus quando ninguém mais tinha razão de estar. Foi esta mesma firmeza de esperança que encheu o coração de Paulo e de Silas de alegria e os motivou a cantar louvores a Deus, mesmo depois de serem chicoteados e estarem desconfortavelmente presos. Será esta mesma firmeza de esperança que nos fará vencer o mundo e dizer não para o pecado. Será essa combinação de fé e amor que nos fará suportar todas as adversidades que passaremos na jornada da vida terrenal e por fim dizermos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Amém.